Neste vídeo, vamos aprender como lançar um serviço autoral dentro da sua planilha orçamentária do Wikiobras. Então, estando aqui na tela de entrada do sistema, onde o usuário já está logado, eu vou expandir o módulo orçamentário, vou expandir aqui a opção gerenciador de obras, perceba que vai aparecer todo o acervo de obras, eu vou filtrar uma obra onde a gente pretenda lançar um serviço autoral lá dentro. Aqui aparece, por exemplo, essa obra que tem um galpão em estrutura metálica. Eu vou então clicar no botão editar, a obra é trazida em evidência. Por várias razões, a gente às vezes quer lançar um serviço autoral. Perceba que na planilha não tem nada ainda, exceto um item aqui da estrutura analítica do projeto chamado estrutura metálica. Vamos inserir então uma composição autoral aqui dentro. Lembrando que a composição autoral é aquela que não se encaixa em nenhuma dessas que você tem à sua disposição. Por exemplo, você pode ter uma base com bases públicas, onde tem aqui Synapse, Urb, e você não se interessa por nenhuma dessas composições, nem também daquelas privativas que você possa ter no seu banco de dados. Então você vai lançar uma composição criada por você. Como é que você faz isso? Percebam que tem um botão aqui em cima, na sua planilha orçamentária, chamado Inserir Serviço Autoral. E é por meio dele que a gente vai criar uma composição na parte de baixo aqui desse serviço, para que você possa ter a criatividade da sua expertise ser demonstrada nessa composição. Então, nós vamos lá. Eu vou clicar nesse botão, estando posicionado aqui em cima, ocultar essa parte de baixo e clicar aqui em inserir serviço autoral. Percebam que o sistema então insere uma linha, essa linha já itemiza aqui o código abaixo da estrutura onde você estava. Você pode inventar um código próprio aqui, né? Fique à vontade, chamar de meu código aqui, depois você escolhe qual seria esse código. Vamos criar um serviço aqui, então, que corresponda ao fornecimento, montagem de estrutura metálica, por exemplo, de cobertura, e que ela seja aferida por quilo. Vamos aqui. Aqui está, a linha está lançada, porém não tem a composição ainda. Como é que a gente cria essa composição? Eu estou clicando nesse botão aqui que oculta ou oferece a composição do serviço e vou deixar ela ativa. Perceba que quando ela está ativa, você tem à sua disposição aqui um botão chamado Composição Autoral. E é através desse botão que a gente vai acessar ou então criar o que nós queremos, que é a composição autoral. Quando eu clicar nesse botão, perceba que não tem nada ainda aqui à disposição. Mas eu vou então carregar os insumos que tenha foco nesse momento e o sistema então vai mostrar toda a base de insumos à disposição. Percebam que tem aqui insumos de mão de obra, insumos de materiais e assim por diante. Eu vou então selecionar aqueles que me interessam. Para montar uma composição de uma estrutura metálica, a primeira coisa que me vem à cabeça são os perfis, né? Então vamos filtrar nesse nosso banco de dados aqui, por exemplo, a palavra perfil. Poderia ser aço, poderia ser estrutura metálica e assim por diante. Quando eu filtrei a partir de perfil, perceba que essa base de dados, que está bem ampla, ela já me traz vários tipos de perfis aqui, tá vendo? Então eu vou escolher, dentre esses perfis aqui, algum que me interesse. Por exemplo, vamos ver se tem aqui, ó, perfil U, perfil I, perfil U de vários formatos, né? Então eu vou escolher inicialmente aqui perfil I laminado e clicar aqui em inserir insumo selecionado. Pronto, ele vai parar dentro da minha composição. Vamos dizer que a estrutura metálica também utiliza perfil U. Eu vou selecionar os dois tipos aqui, um é de 150 e outro de 102 de altura, eu vou jogar os dois dentro da minha obra. E vamos dizer que além disso, o projeto contempla também perfil U simples de chapa de aço, né? E eu vou lançar esses também. Vamos desligar um pouco aqui esse filtro, que eu coloquei as aspas aqui, parar só com perfil. Perceba que tem vários outros tipos de perfil aqui. Perfil cantoneiro, você pode escolher de acordo com o seu projeto para custear dentro da sua obra. Vou escolher mais um aqui, perfil U de chapa dobrada, só para mostrar a flexibilidade e a sofisticação. Você pode colocar vários insumos. Então perceba, se você clicar aqui nessa outra caixa de verificação, exibir insumos do serviço, então por enquanto estamos com esses insumos dentro da nossa base. Mas não quero parar por aí. Então, além dos perfis, vamos inserir também a mão de obra. Então, eu vou filtrar nessa minha base de dados aqui os profissionais que são necessários para esse serviço especificamente. Me refiro inicialmente ao serralheiro, vamos ver se aparece para mim. Observe que tem aqui serralheiro, e ele é, digamos assim, né, apresentado o preço aqui por horista ou por mensalista. Eu vou escolher o serralheiro horista e já que está na mira aqui, o ajudante também.
Então, vou carregar esses dois tipos de profissionais, pronto, foram para dentro do meu orçamento. E a instrumentária que a gente às vezes utiliza também, nesse caso eu quero inserir, soldadores. Então, perceba que tem aqui, ó, apareceu o soldador horista e o soldador mensalista. Eu vou inserir o horista. Além disso, já que apareceu aqui, eu vou pegar o kit de EPIs desse profissional, sempre por hora para manter a compatibilidade, e também o kit de ferramentas, sempre por hora para manter a compatibilidade. E vou inserir esses três itens de insumos dentro da minha composição. Perceba que então a composição agora está mais robusta. Vamos separar só pelas categorias aqui, ó. Ela tem equipamentos, materiais, mão de obra e outros, né? Mas vamos dizer que eu não queira parar por aí. Além da mão de obra que eu já inseri, os kits e os materiais aí mais principais, eu vou inserir outros. Vamos supor que eu queira inserir também o eletrodo que eu vou usar para fazer essa montagem, essa estrutura metálica. Quando eu filtro por eletrodo, me aparecem vários tipos aqui. E se a estrutura tem uma certa responsabilidade, eu vou pegar aqui o eletrodo, o 7018, por exemplo, e o 6013 para os trechos não tão responsáveis. Vou escolher aqui o diâmetro da vareta de 2,5 mm. Vou inserir esses dois itens na minha composição, por exemplo. E por fim, vamos ver quem já está lá dentro, né? Veja que o eletrodo já veio parar aqui dentro também, são os dois primeiros itens. Agora eu vou filtrar também e escolher outro tipo de insumo para acabar. Vamos supor que a gente queira pintar isso daí, né? Essa estrutura. Então, tinta. Veja que ao filtrar por tinta, várias opções aparecem aqui. Inclusive, a tinta, vamos pegar aqui esmalte sintético, pegar o fosco, por exemplo, os preços são muito parecidos. Vou inserir esse item. Mas, por ser zeloso pela estrutura, eu quero também aplicar um fundo. Então, vamos supor que eu queira pescar da minha base de dados fundo anticorrosivo. Veja que aparece aqui a opção, que é o Zarcão. Vou inserir o Zarcão. E para sofisticar um pouquinho, para estruturas mais caras e que demandem, eu vou pegar, ao invés do fundo, vamos ver se a gente pega aqui um primer, talvez um primer epóxi, se tiver aqui, e apareceu aqui, primer epóxi, eu vou inserir então. Então, veja que a minha composição agora está bem sofisticada, com bastante itens aqui. Ela tem o eletrodo, tem a tinta, o primer, a mão de obra. Então, tá bom. Nessas condições, eu vou fechar. Percebam que, então, a nossa composição agora, ela tem todos esses itens, né? Porém, vejam o que está acontecendo. Como os coeficientes está tudo 1, aí eu preciso ajustar, está me levando a um preço de estrutura de R$ 622 o quilo, que obviamente é um absurdo. Isso só está acontecendo porque nós não ajustamos os coeficientes ainda. Então vamos a eles, né? Vamos ajustar os coeficientes. Vamos começar de trás para frente, por exemplo, pela pintura, pela tinta, né? Vamos achar aqui o item tinta. Percebam que ele está aparecendo aqui embaixo, tinta, e o coeficiente está 1. E eu tenho também aqui o item primer, que está também como 1. E, por fim, nós pegamos também aqui o fundo anticorrosivo, que está também como 1. Vamos, então, modificar esses coeficientes aí, certo? Trazer para a nossa realidade. Vamos admitir que a gente, conforme estatísticas de cada consultora, de cada empresa, de cada orçamentista, ele admita que cada 1.000 quilos de estrutura ele consiga fazer 200 metros quadrados. Esses 200 metros quadrados, ele consuma 1 litro para cada 8 metros quadrados. São pura estatística, né? Você tem que levar a sua realidade. Então, se eu dividir uma unidade dessa por 8, né, que é o rendimento, dividir por 1.000, que seria 1.000 quilos, eu vou ter uma taxa de 0,000, estou fazendo a conta aqui, 125. Então eu vou pegar nesse item aqui, tinta, em vez de 1, vai ficar 0,000,125. Percebam que são bastante casas decimais. E quando eu dou um Enter aqui, o sistema está trabalhando atualmente só com 2 casas decimais. Então a tinta desaparece aqui o valor. Como é que a gente faz para enxergar, pelo menos nesse momento, mais casas decimais? Percebam que aqui em cima tem um controle da quantidade de casas decimais. Por enquanto eu estou com 2 casas, eu posso aumentar. Eu quero justamente mexer nessa quantidade de tinta que está aparecendo zerada aqui. Como é que faz para enxergar tudo? Eu vou simplesmente aumentar o número de casas decimais aqui. Ó. Passei para 3, passei para 4, passei para 5, vamos deixar com 6. Pronto, já fica fácil para a gente visualizar. Vamos ver o que está acontecendo aqui. Ó. Perceba que o coeficiente que eu coloquei aqui na tinta, 0,125, já aparece. Eu vou pegar esse mesmo coeficiente e colocar ou no primer, que é o que uma estrutura quando demandar mais sofisticada, ou então no fundo anticorrosivo. Eu vou deixar inicialmente o primer zerado e vou colocar no fundo anticorrosivo esse mesmo coeficiente, dizendo que o consumo do primer seja aproximadamente igual ao da tinta. Claro que para cada estrutura e para cada caso, você pode vir aqui e ajustar o seu coeficiente.
Então, eu vou fazer essas alterações agora. Primer, então, como nós falamos, eu vou zerar, né? Vou clicar aqui na linha do primer, no coeficiente do primer, vou deixar 0. E aqui, na linha do fundo anticorrosivo, que é o que eu quero deixar ativo, então, fundo, deixar o mesmo coeficiente da tinta. Pronto. Então, já atuamos nos coeficientes da pintura. Subindo, vamos atuar agora nos coeficientes do eletrodo. Percebam que o eletrodo, ele está aqui também com 1 e com 1, né? Tanto para o eletrodo 6013 quanto para o 7018. Vamos ajustar isso para não ficar assim, certo? Vamos lá, vamos admitir que para cada 1000 quilos de estrutura a gente tenha mais ou menos uns 100 metros de solda. Esses 100 metros de solda são estatísticas que cada construtora tem a sua anotação ou então pega de alguma base já existente. Esses 100 metros de solda normalmente consomem em torno de uns 13 quilos de estrutura. Então, se nós pegarmos 13 quilos de estrutura e dividir por 1000 quilos, que é esse lote que eu estou aferindo, vai dar 13 milésimos. Então, eu posso vir aqui e colocar 0,13 milésimos, né, desculpa, 0,013, que são 13 milésimos, num item só e desligar o outro. Ou então eu posso dividir meio a meio. Eu vou colocar 0,007 no caso aqui do eletrodo de 7013 e vou colocar 0,06 no item do eletrodo de menor responsabilidade. Faltou colocar um zero a mais aqui, me perdoe. 6 milésimos aqui e 7 milésimos aqui, para compensar aqueles 13 milésimos que eu ia colocar de um eletrodo apenas. Então, o eletrodo também já está com o coeficiente ajustado. Vamos agora partir para os EPIs, né? Os EPIs e os kits. Já estão ajustados por hora, então a mesma quantidade que eu colocar na hora do profissional, eu coloco nesses kits. Então, vamos trabalhar nas horas agora. Vamos supor que cada soldador ou serralheiro consiga montar 200 kg de estrutura por dia. O dia tem 8 horas, se eu dividir 8 por 200, né, que seria a produção, coeficiente 0,04. Então, eu vou aplicar esse coeficiente 0,04 aqui, tanto no ajudante, quanto no serralheiro, quanto no soldador. Porém, em alguns casos, tem gente que coloca um ajudante para cada profissional. Então, em favor da segurança, eu vou colocar aqui 0,08, o dobro de ajudantes. Seria um ajudante para cada, né? E nos kits aqui de EPIs, mesma proporção, né? Cada hora, isso aqui é medido por hora. Então, mesmo coeficiente para cada um deles, tanto para o kit de EPI, quanto no kit de ferramenta. Estou procurando ele aqui. Cadê? Está aqui. 0,04. Fiz um coeficiente. Pronto. Perceba que estamos ajustando e a cada vez o sistema vai recalculando aqui. Então, veja que a nossa estrutura já está custando aqui, caiu para R$ 78,00 o quilo. Então, vamos ajustar ainda mais. Qual que é o próximo ajuste? Percebam que o item estrutura, eu estou colocando todos os tipos de perfis na minha estrutura. Está tudo com coeficiente 1. E eu não posso deixar assim. Eu tenho que escolher um deles que seja o predominante ou colocar percentualmente todos, por exemplo, 10% cada um, 20% cada um, de modo que feche o todo. Eu vou adotar aqui esse item aqui que é o mais caro, que é justamente o I de aço laminado. Vamos ver como é que ele está aqui, ó. É o I de aço laminado, está custando R$ 10,70. Eu vou adotar esse aqui, vou colocar 3% de perda, né? Suponha que seja esse meu tipo da minha construtora, e vou zerar os demais. Lembrando que poderia ter uma proporção proporcional em todos eles, conforme o seu empenho de cada um desse tipo de aço na sua estrutura. Então, eu estou zerando todos os demais. Percebam que somente um perfil foi usado como referência aqui. Perceba que agora, nesse momento, a estrutura, o preço unitário já caiu para R$ 20,00 cada quilo da estrutura. Então, suponha que esse esteja mais próximo da minha realidade, né? Aí, ainda temos que colocar as leis sociais. Percebam que a mão de obra aqui, ela tem um campo aqui chamado leis sociais. Eu vou colocar aqui admitindo 100% de leis sociais e vou recalcular. Então, o preço unitário vai ser reavaliado. Percebam que foi para R$ 20,28. Estamos na modalidade onerado, você pode mudar para desonerado, ele vai sofrer uma pequena modificação. Basta alternar entre cada um deles aqui, tá? A mão de obra ela é diferenciada. Então, o que acontece? A gente tem aqui o preço unitário da composição privativa nossa para comparar com as demais. Como é que a gente compara com as demais? Eu vou então ocultar essa composição privativa ou, né, autoral que a gente acabou de criar e vamos buscar umas outras como referências para a gente fazer uma
comparação. Eu vou buscar dentro da CDHU, já que está na mira aqui, por exemplo, eu vou procurar, né, recolher aqui, procurar pela palavra estrutura metálica para ver se eles dispõem desse item. A CDHU a gente sabe que até tem. Então, eu vou colocar aqui, estrutura metálica. Percebam que aparece. Ele tem aqui montagem, fornecimento, e só montagem, fornecimento e montagem. Eu vou pescar então esse item aqui, jogar dentro do meu orçamento, apenas a título de comparação, e vou mudar aqui a fonte também. Vou pegar uma fonte pública, que me aparecem várias aqui, dentre elas a Sinap. A última publicação, vou buscar, então o foco passa a ser agora na Sinap. Perceba que a Sinap normalmente não trabalha com estrutura metálica, então você tem que pesquisar com um pouco mais de propriedade. Está carregando, que a base é grande, né? Então percebam que já carregou aqui. Eu vou pescar dentro desse meu banco de dados, se eu buscar a palavra estrutura metálica, percebam que tem algumas ocorrências, mas perceba que parede não é a estrutura que eu busco, né? Curso, ajudante de estrutura metálica. Então, a gente tem o recurso de buscar por árvore do serviço. A Sinap está estruturada com esses códigos, com esses agrupamentos aqui, ordem alfabética. Lá no item estrutura, vocês vão encontrar aqui estrutura e trama para cobertura. Eu vou expandir esse item, eles têm várias opções, inclusive de madeira aqui, que não é o que nós buscamos, né? E em alguns momentos eles têm metálica, meio que en passant aqui. Percebam que tem aqui, ó, fabricação e instalação de tesoura, né? De aço. Então vamos levar esse item aqui como comparação. Eu vou clicar, pronto, ele foi parado dentro da minha obra. Então percebam que vocês têm aqui, eu vou até colocar a quantificação também nesse item, só para a gente comparar. Veja só, nós temos aqui então a CDHU dizendo que custa R$ 20 o quilo, a Sinap dizendo que custa 14 e a sua composição privativa dizendo que custa 19. Então você pode adotar qual delas você se interessa por aplicar, né? Lembrando que isso aqui está sem BDI. Quando você aplica BDI, ó, esse controle aqui embaixo traz. Vamos ativar esse controle aqui embaixo. Ele traz sempre o total da obra, né? E aqui traz o total de cada serviço que você esteja posicionado. Essa obra não tem BDI aplicado, melhor, tem BDI aplicado, eu vou desligar. Coloco 0 aqui, ó. Cliquei na guia mapa de comercialização BDI, vou por enquanto deixar o BDI zerado. Apliquei, voltando aqui no orçamento, agora sim, percebam que esse total da obra aqui, leva em consideração os 3 serviços, não tem BDI aplicado. E os preços, obviamente, agora sim estão sem o BDI. Então você tem como comparar que a sua hora, o seu peso, preço unitário por quilo da sua estrutura está R$ 15,77. Dito, porém, pelo CDHU, está custando 16,09. E dito pela Sinap, que é a última linha, está 11,78. Então, como é que a gente faz isso? Para poder aplicar o BDI. Aí você vai clicar nessa guia aqui, que a gente acabou de demonstrar, em outra aula também isso é aplicado, mapa de comercialização, para poder aparecer aqui no total da sua obra o BDI. Vamos ver como é que se transcorre isso. Vou clicar aqui, admitindo um BDI aqui, por exemplo, de 25%, aplicando, pede a confirmação, confirmei, voltei para a obra. Perceba que agora sim o BDI está sendo aplicado. Era o objetivo dessa nossa videoaula, porém, percebam que você tem condições de clicar em cima dessa composição e salvar, copiar esse serviço inteiro, essa composição inteira e lançar em outros orçamentos para que você tenha esse legado carregado para as outras obras suas, como nós gostaríamos de demonstrar para essa videoaula. Até breve.